Estamos de volta para conversar bastante com você, aprender sobre olheiras, como que a gente pode acabar com essa tortura. Quem está aqui ajudando e tirando as nossas dúvidas é o dermatologista Messias Matei. Você pode participar, fazer a sua pergunta, deixando a sua dúvida. Mas antes, eu quero deixar você aí com uma vontade de comer uma coisa gostosa, com uma vontade de tomar um café da manhã caprichado ou um lanche da tarde. Eu estou falando dos produtos da Cooper. Na Cooper você pode confiar porque toda a sua família vai comer muito bem e de maneira muito saudável. Todos os produtos da Cooper, gente, o iogurte, o queijo, seja Minas, Frescal, também a manteiga com sal, sem sal, tudo com muita alta qualidade, em que você vai comer muito bem e você pode também concorrer aqui. Olha que interessante, que legal. Amanhã, além dos Net Points, um kit da Cooper com alguns desses produtos para você ter um momento bem agradável com a sua família. Então, amanhã, para você participar, é só entrar no nosso Face e curtir e compartilhar a foto que tem o produto da Cooper e assim você já vai estar participando. Agora, eu quero te fazer um convite, doutor Messias. A gente vai aqui no Plasma para a gente ver algumas imagens. Vamos lá. Algumas imagens de olheira e também entender sobre alguns mitos que às vezes as pessoas falam e acham que é verdade ou não. Então, a gente vai ver agora. Vamos lá, Silas, vamos pôr a primeira imagem aqui para a gente até entender um pouquinho da olheira. Quando a olheira é desse jeito, ela está mais concentrada para cima. Dá só de olhando assim, dá para saber a causa dela ou não, doutor? Pelo que a gente está percebendo aqui, é mais um acúmulo de pigmentos mesmo, de melanina, né, que é o pigmento da pele. Aqui você percebe que existe um escurecimento da pele, mas não existe uma depressão proeminente, né? Porque é uma depressão natural, que todo mundo tem um pouco. É mais pelo depósito de melanina na pele, nesse caso. Doutor, uma dúvida que a gente sempre tem aí e eu acho que todo mundo, quando está em casa, tenta resolver o problema da melhor maneira possível e mais fácil. Eu quero mostrar agora algumas coisas que a gente viu na internet de dicas para tirar a olheira, para saber se realmente elas acontecem ou não, se ajudam ou não. Vamos lá, Silas, próxima foto. O chá de camomila. Todo mundo fala assim, é só você fazer um sachêzinho de chá de camomila e colocar isso no olho. Verdade ou mentira? Na verdade é o seguinte, existe um monte de receitas, pepino gelado, chá gelado. Na verdade, o que mais funciona é o gelado. Sim. Tá? Independente do que que você está colocando em contato ali, uma bolsa de gelo principalmente, o que vai acontecer? No caso da dilatação dos vasos sanguíneos, que tem aquele escurecimento por transparência, você consegue, o frio ele dá vasoconstrição, ou seja, ele fecha o vaso sanguíneo. Com isso ele aparece menos. Entendi. Então ele melhora, mas o que funciona mais é o gelado. É lógico que tem algumas substâncias que tem algum princípio ativo. É isso que eu ia perguntar. Né? A camomila, ela tem a camomila substância? tem muita propriedade cicatrizante. É boa assim para pós-peeling, para uma irritação, para um eritema, vamos dizer, para a pele estar muito vermelha, pós-sol. Ela tem uma propriedade cicatrizante muito boa. Mas em relação à olheira, ela não é assim tão característico de dar vasoconstrição. Ele é mais para o gelado do saquinho. Seria mais importante até do que o princípio ativo nesse Então caso. pode ser um chá preto, pode ser o que for, que o efeito seria o mesmo, só né? tem que ver se ele também não vai contribuir negativamente, né, no caso, por exemplo, dependendo da substância. Não, estou dando um exemplo, por exemplo, tem algumas substâncias que passam na pele, por exemplo, como tem alguns lápis de olho de maquiagem que tem corantes que ajudam a pigmentar a pele, que depositam na derme e isso induz ao aparecimento de mais pigmentos na pele. Então isso atrapalha um pouco, vamos dizer, dependendo do caso. Vamos ver a próxima foto, mas atenção, mulherada que gosta de usar maquiagem aí, a gente vai ver o que é o pepino. Já ouvi falar bastante do pepino. Então, na verdade, assim, essa suposta ação do princípio ativo do pepino, da camomila, não é o mais importante. Pode ser até que tenha uma certa influência. Sim. Mas o mais importante é o gelado. Entendi. Entendeu? Porque o frio, se você fizer com soro fisiológico gelado, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Mas é interessante que eu já vi máscara de pepino falando que ajuda também na olheira, né? Então eles acabam vendendo pra gente essa ideia e a gente acaba gostando. Então, mas assim, o princípio ativo principal não é tão importante quanto o gelado da situação. Entendi. Agora, nesse caso, por exemplo... laranja e limão que tá aí começa a ter um risco muito grande de mexer com isso. Por quê? Porque ela é fotossensível, essa substância. As frutas cítricas, em geral, né, elas, se tiver exposição ao sol, ela queima. E pode queimar a ponto de deixar bolhas e queimaduras graves. Por exemplo, limão mais sol é igual a queimadura. Então, vamos dizer, a pessoa faz em casa, acordou de manhã com olheira, vai pôr o limão. Se ficar muito tempo o limão na pele, mesmo lavando, a substância impregna. Aí, com o sol, ele queima. Ai, meu Deus do né? céu. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma limonada, espremer laranja, limão e tal. Aí
lava a mão depois, ficou muito tempo com o limão na mão, mesmo lavando... Fica impregnado. Fica impregnado, aí ela sai no sol e o sol mais limão é igual a queimadura. Aí você vê, gente, você acha que vai resolver um problema e acaba causando outro, que é pior ainda. Sem contar o limão no olho não deve ser muito agradável. É isso que eu pensei. Eu já ouvi falar que se você pingar limão no olho, clareia o dente. É o olho, isso é mentira, viu, gente? Na verdade, tem outra foto aqui também. É meio arriscado. Ah, isso aqui é abacate com aveia. Então. Será que o abacate ele tem esse poder de amaciar e, não sei, de repente tirar a olheira ou não? O abacate ele é oleoso, na verdade. Ele é um hidratante, né, na verdade. Então, talvez ele, por essa propriedade de ser mais oleoso, de hidratar a pele, ele pode dar uma aparência um pouco melhor. Mas eu queria até aproveitar a oportunidade para dizer que essas receitas caseiras, muitas vezes elas correm um risco muito grande para quem faz, principalmente, por exemplo, no caso do limão. Uma substância dessa, a pessoa pode ter uma reação alérgica ou pode ser fotossensível, sair no sol e queimar e trazer uma situação muito pior. Então, assim, existem produtos já desenvolvidos na indústria cosmética, dermatológica, já com a propriedade específica para dar uma vasoconstrição, para melhorar, para clarear os pigmentos, especificamente já desenvolvido para isso. Inclusive com testes de sensibilidade ocular, de sensibilidade de alergia, ou seja, que não são alérgicos. Então, eu acho que aí a pessoa não tem que partir para uma coisa caseira dessa com riscos, já que a gente tem disponibilidade de materiais industrializados já de boa qualidade, inclusive até manipulados, muitas vezes por preço mais em conta, mas especificamente já para a pele. Né? Não adianta, gente. Não adianta querer, de repente, economizar, poupar e não ter o resultado que você pode ter tendo um produto que foi feito, foi estudado para isso, né? Tem mais perguntinha no Face, a gente vai com a Gleice agora para saber essas perguntas. É isso mesmo. Aproveitando que a gente estava falando aqui de um monte de coisa de comer, pepino, abacate, laranja, a Vânia Bertolini perguntou aqui, doutor, se tem algum alimento que contribui para o combate das olheiras ou agrava esse problema. Porque às vezes também o que pode acontecer é o seguinte, né, Silas? A pessoa, de repente, quer melhorar e não sabe, de repente, se ingerindo alguma coisa, ela vai fazer esse efeito que às vezes a gente busca passando o limão, passando o abacate, né? Aí ela não consegue, de repente, ter esse resultado, né? Então, ingerir alguma coisa ajuda? Então, na verdade, para clarear é mais complicado. O que a gente sabe é que, por exemplo, alguns alimentos, por exemplo, a cenoura, rico em beta-caroteno, são precursores da melanina, do pigmento. Então, por exemplo, para bronzear mais, você come mais cenoura, vamos dizer, o suco de cenoura, isso daí já é clássico, que é conhecido. Sim. Agora, para clarear, tomar alguma coisa para clarear, a única coisa que a gente tem agora, relatos recentes, que a gente usa para manchas no rosto, que a gente chama de melasma, que é um remédio, chama piquenogenol, princípio ativo, que você toma, na verdade é um remédio usado para varizes, para aumentar o tônus vascular. Como efeito colateral positivo, foi observado que essa substância ajuda a clarear manchas na pele. Então, assim, não tenho relatos ainda na ação sobre olheira, mas sobre o melasma eu tenho receitado para alguns pacientes com um resultado positivo. E esse piquenogenol, ele vem da fruta romã. Sim. Então, até que ponto você comendo romã, você pode ser que clareie manchas? Pode ser que tenha também, já que assim, nesse caso, existe um estudo científico comprovado com resultado positivo. Não é para todos, mas para algumas pessoas. Então, assim, tem muita coisa de mito que pode se tornar realidade depois que for estudado. Nesse caso, o romã poderia ser uma sugestão para clareamento de mancha, já que essa substância vem do romã, o piquenogenol, que ajuda no clareamento das manchas. Muito interessante. Eu tenho uma dúvida, na verdade, que é o seguinte: a gente acha que dormir pouco, às vezes, prejudica na olheira, ou faz a gente ter mais olheira. Isso é verdade ou é um mito? Verdade, porque aí no caso, a pessoa que está mais cansada, mas você vê que ela está abatida, ela tem uma consequência de uma vasodilatação nesses vasos que passam atrás da pele e da pálpebra. Então ele fica mais escuro. Então a pessoa está mais abatida, está mais cansada, esses vasos eles estão mais dilatados. Sim. Então ela realmente fica pior. Então a pessoa que não dorme direito ou a pessoa que dorme bem, mas não tem uma qualidade do sono importante. Porque às vezes o cara pode dormir 8 horas e está completamente recuperado, o outro pode dormir 12 e ainda acordar cansado, por falta de qualidade de sono, muitas vezes por vias aéreas obstruídas devido ao septo, rinite, a pessoa que ronca, problemas de laringe. Então isso tem que ser avaliado. Existe hoje uma especialidade de medicina do sono
né, E eu quero, na verdade, até puxar para vocês, isso vai ser acho que no próximo bloco, sobre rinite e olheira. Você sabia que tem uma ligação? Pois é. Mas olha só, você consumidor está se sentindo lesado e não tem até para quem reclamar, dá uma olhada nesse recado que a gente tem para você. Por que aqui e não lá? Porque aqui o consumidor tem defesa. Você, consumidor, está sendo lesado, injustiçado, você quer justiça? Agora você tem um caminho. Envie sua denúncia para o e-mail cristiano@bandvale.com.br. Toda terça e quinta, no programa Falando Nisso, estaremos juntos em sua defesa. Vamos fazer justiça? Você quer justiça? Em defesa do consumidor. Todas as terças e quintas no Falando Nisso. E lá? Sei lá. Fica o toque para vocês, então, mais um quadro que vem beneficiar você, nosso telespectador. A gente vai rapidinho para o intervalo, né, Gleice? Isso mesmo, Lucas. E daqui a pouquinho a gente volta, então, falando aí sobre essa relação com rinite. Eu tenho rinite, tenho sinusite, tenho tudo. Tava conversando com o doutor aqui até no camarim. E daqui a pouquinho ele vai contar para vocês essa relação aí que é meio estranha, mas tem muito fundamento, hein? Então não sai daí, que a gente já tá de volta.